A minha experiência de hoje foi que quando a gente foi orar de joelho, eu comecei a minha oração bem simples ao Senhor, pedindo para que Ele viesse mostrar para mim o que ainda eu encontrasse em falta com Ele. E eu comecei a orar, amados, assim, algo pessoal que eu tinha falado para o Senhor. E foi quando eu me prostrei ao Senhor. E eu senti uma glória tremenda na hora que eu me prostrei ao Senhor. E eu começava a ver muitas coisas, era como se eu não estivesse mais aqui. Eu não ouvia mais nada, eu só ouvia a voz do Senhor falando ao meu ouvido, dizendo: levanta-te, porque eu vou te mostrar algo. Mas eu não saía do meu lugar, era como se os meus olhos fossem. Eu não sei explicar, amados, mas foi uma glória muito tremenda. E eu vi, amados, muitos corpos no chão. E o Senhor falava para mim que essas pessoas que eu estava vendo no chão mortos eram as pessoas que eram usadas por Ele. E o Senhor falava para mim que vai chegar um tempo que a misericórdia do Senhor não vai mais estar sobre nós. E eu começava a chorar. E eu vendo aquilo, amados, eu falando para o Senhor: Senhor, por que isso? E o Senhor falava bem assim: porque a minha misericórdia, filha, sobre a vida dos meus servos. E Ele falava bem assim: mas muitos não querem nada comigo, só querem ser usados, mas não querem se santificar. E foi quando, amados, eu vendo aquilo, eu falava para o Senhor me tirar dali, que eu não queria mais ver aqueles corpos, pessoas mortas, pessoas que eu já vi. E o Senhor me tirava dali. E eu vendo, amados, eu contemplando a glória do Senhor. E o Senhor me fazia vir de novo aqui na igreja. E era como, amados, eu olhasse para a porta da igreja, eu não visse mais a porta, eu só via assim, aquele portão, eu só via uma porta. E aquela porta abria. E eu via sair uma arca de dentro dela, mas era como se os anjos do Senhor estavam segurando aquela arca. E eles vinham na direção do altar, eles vinham muito devagar. E eles começavam a marchar. E eles vindo na direção do altar. E eu lembrei de uma pregação que a apóstola disse, que a arca representava a presença do Senhor. E eu vendo eles vindo em direção para o meio. E eles deixavam a arca no meio da igreja. E aqueles anjos, eles saíam e começavam a dançar ao redor daquela arca. E eu começava a chorar, eu não conseguia me conter. Eu começava a chorar, eu só sabia, assim, amado, só chorar. Eu não conseguia nem falar nada, eu só conseguia chorar. E eu vendo aquilo, e vi quando eu vi, amados, como se não existisse mais telhado. E eu vi uma bola de fogo descendo muito rápido e incendiava aquela arca. Só que a arca, ela não se consumia, ela não pegava fogo. Mas o fogo estava ali, mas ela não pegava fogo. E foi quando eu vi, amados, algo saindo. E eu vi as pessoas começando a se encher. E eu vendo aquilo, amados, eu chorava. E o Senhor falava para mim que era para mim adorar Ele. E eu começava a adorar. E eu falava: Senhor, eu não sou digna de adorar o Senhor, porque o tamanho da Tua glória aqui neste lugar. E Ele falava: me adora. Adora-me com os teus movimentos. E eu começava a adorar o Senhor. E foi quando, amados, o Senhor começava a falar comigo de uma forma muito tremenda, algo pessoal. E a minha alma, ela tremia muito. E eu só conseguia chorar. Era como se o óleo do Senhor estivesse derramando sobre a minha vida. E eu via, amados, assim, depois que eu comecei a adorar o Senhor, eu via uma luz muito forte vindo na minha direção. E eu não conseguia olhar, eu só conseguia abaixar minha cabeça. E quando eu abaixava, eu ouvia a voz do Senhor. E o Senhor estava neste lugar essa noite. E eu via Ele olhando para mim e dizendo: filha minha, não, Ele fala bem assim: se santifique mais, busque mais, porque o que eu ainda tenho para derramar na vida de cada um de vocês é muito grande. Amados, e foi quando o Senhor falava comigo. E foi quando eu só vi os anjos do Senhor vindo na minha direção e me puxavam. E o Senhor me levava até um lugar
E eu começava a adorar o Senhor com meus movimentos. E ele dizia para mim que o que ele ia fazer era muito grande ainda, porque a Shalom era a menina dos olhos do Senhor. E ele me mostrava, amados, esses 3 dias, e o Senhor falava bem assim, as pessoas que têm visão espiritual viu o que eu fiz na vida de cada uma pessoa neste lugar. Muitas pessoas saíram deste lugar e disseram, o Senhor não falou comigo, mas eu falei, mas de uma forma diferente. E o Senhor me mostrava, da vez que eu tive uma visão, mas eu não compartilhei. E o Senhor me corrigia e falava bem assim, o que eu tenho te mostrado, eu quero que você compartilhe, porque não é seu, não é dom seu, mas sim é meu. E foi quando o Senhor falava para mim, hoje você vai compartilhar a tua experiência, filha, porque é eu que estou te dando essa experiência. E foi quando, amados, eu via uma glória tremenda. E foi quando, amados, o Senhor me levava até ver o planeta Terra. E foi quando eu vi o planeta Terra, era como se algo estava iluminando em um certo só lugar. E o Senhor falava bem assim, é a minha igreja que está clamando, filho, eu tenho ouvido o clamor da minha igreja. E ele fala bem assim, que hoje ele ia fazer algo diferente na vida de algumas pessoas neste lugar. E foi quando, amados, o Senhor me mostrava aquilo, era como se eu me aproximasse cada vez mais da terra. E o Senhor me mostrava a bandeira do Brasil e me mostrava o martelo. E quando eu vi aquele martelo, eu vi uma mão muito grande. E ele pegava aquele martelo e era como se era um decreto que o Senhor estava fazendo naquele momento. E ele falava bem assim, o que eu falei irá se cumprir. E ele falava bem assim, e filha, e eu derramarei, o Senhor falava bem assim, eu derramarei um avivamento novo na vida de pessoas. Mas ele falava bem assim, mas quando eu derramarei meu avivamento, eu também irei derramar minha justiça. Porque o Senhor falava, eu sou justo com o meu povo. E o Senhor falava bem assim, fala para a minha igreja, continuar buscando, se alinhar a mim, porque eu, Senhor, estou de prontidão para ouvir e perdoar aqueles que têm algo que têm pedido perdão. E o Senhor fala para mim que era para as pessoas se arrependerem daquilo que elas tinham cometido. O Senhor me mostrava muitas coisas, amados, e me trazia de volta. E a apóstola orou em mim, e ela falou algo que só o Senhor, na hora que eu tinha visto, ela falou. E foi quando o Senhor me levava de novo em experiência. E eu fazia a pergunta para o anjo, ele respondia que sim. E ele me levava, os anjos do Senhor levavam a mim, revestida das minhas armaduras, a guerrear. E foi quando, amados, eu via assim, umas correntes na vida de pessoas de fora, e o Senhor falava para mim guerrear. E eu começava a guerrear. E o Senhor me mostrava grandes principados querendo entrar. E o Senhor falava para mim que era para mim continuar guerreando. E eu começava a guerrear, amados. Era muito principado, muito demônio em querer impedir o agir de Deus na vida de pessoas. E eu começava a guerrear. E foi quando o Senhor me tirava da guerra e me levava até o céu. E Ele dizia para mim que a justiça sobre o povo dele estava próxima e Ele ia fazer o que Ele tinha falado. E foi essa a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com uma palavra que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, uma palavra muito conhecida, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O versículo 24 diz: Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Grande é a misericórdia do Senhor em nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar, né? A Bíblia fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. O que é perecer, irmãos? Perecer, né, nesse sentido, é para aquelas pessoas que vão para o inferno, né, que já morreram ou que vão morrer e vão para o inferno. E hoje, né,
tem uma oportunidade ainda, né, na terra, vivos na terra, de conquistar a sua salvação através do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? E essa experiência, né, como o Senhor mostrou a ela, o inferno, o Senhor tem mostrado o inferno, o Senhor tem mostrado o céu, irmãos. Isso é a prova da graça, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. O Senhor tem alertado, o Senhor tem mostrado, né? Como eu já falei várias vezes aqui no canal, uma vez numa experiência alguém perguntou para o anjo: por que as pessoas vão para o inferno? Né? E a gente esperava assim uma resposta bem, né, diferente, mas o anjo disse assim: elas vão para o inferno porque elas querem, né? Porque as chances são dadas todos os dias. Então, amados irmãos, as chances são dadas todos os dias, né? O que acontece é que nós, né, muitas das vezes as pessoas têm desperdiçado isso e não podemos desperdiçar. Então o Senhor tem chamado a sua igreja nesses últimos tempos para a guerra, para guerrear contra o pecado, para guerrear contra as potestades, contra os principados que de certa forma influenciam também as nações ao pecado. Não é isso, apóstolo? É isso, nós precisamos estar bem vigilantes com relação ao pecado, né? A questão do pecado que norteia a humanidade, que nos cerca tentando roubar a nossa santidade, né? Então nós precisamos entender que o projeto de Deus inicial sempre foi a salvação da humanidade, a salvação do perdido. As pessoas, elas estão indo passo firmes, caminhando rumo ao inferno, muitas das vezes conhecendo a palavra de Deus e decidindo não obedecer. E isso é perigoso. E isso faz com que, eu acredito que o Pai Celestial fica muito triste em saber que dá todas as oportunidades para os seus servos e ainda assim cometem erros dentro daquilo que já foram alertados para não fazer, né? Então, assim, eu vejo que também entra a questão da misericórdia de Deus. Então, nós sim enfrentamos uma guerra de alto nível. A gente está vivendo os últimos dias da igreja na terra e é uma guerra de alto nível. E Satanás, ele tem feito de tudo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Porque ele não quer que sejamos salvos, né? E o caminho da salvação é a porta estreita. E nós precisamos entender isso. Amém, apóstolo? Amém. Então, é isso, né, irmão? Espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida. Nós temos buscado ao Senhor quase que todas as noites e o Senhor tem revelado o profundo, o oculto, o escondido. Muitas coisas nós temos postado, outras coisas nós temos guardado, nós temos orado, né? E o Senhor também, apóstolo, nessa experiência dela, o Senhor falou um pouco sobre a nação, que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. E a gente vê, irmãos, que já não é mais uma guerra, né, em política, já é o bem contra o mal, não é isso, apóstolo? Você vê que a maldade, ela está instalada, né? E você vê que o Senhor falava aí para a irmã Lili a respeito de a nação está na mão do Senhor, né? A minha nação, Deus, Ele tem sonho para a nação brasileira. Ele não desistiu do Brasil, irmãos. E a gente, como igreja, precisamos entender a guerra. Nós vemos aí que os homens descaradamente, eles estão aí de uma forma vergonhosa expondo seu verdadeiro caráter de corrupção. Então aí você vê que a maldade tem se alastrado, tem feito de tudo para que o mal domine a nação brasileira. Mas eu creio no que o Senhor mostrou para a sua serva, que a nação está na mão dele e que ele dará a vitória ao seu povo. Mas nós precisamos perseverar e constantemente estar clamando ao Senhor. Amém. Amém. O que há de acontecer, irmão, vai acontecer. Um dia vai vir a perseguição, vai vir o anticristo, né? E com certeza isso vai vir através de fiéis políticos, né? Através de meios políticos. Mas, irmãos, enquanto eu e você estamos aqui nessa terra, enquanto a igreja do Senhor está aqui nessa terra, nós temos a possibilidade de lutar, de guerrear para que as portas do evangelho continuem abertas, para que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor, né? Guardando os bons costumes. Então que a gente sempre guerreie, nunca possamos abandonar a guerra, mas sempre orar, interceder e clamar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, para vivermos cada dia mais em santidade, te buscando, te louvando, te adorando, andando na sã doutrina do Senhor e assim renunciando ao pecado, Pai. Novamente entregamos, Pai, como todos os dias a nossa nação nas tuas mãos, tem cuidado de nós, Pai, não permita, meu Pai, que o inimigo reine, Pai, no nosso país, Senhor, mas que
Senhor, o Senhor venha reinar, Pai, em nossas casas, em nossas famílias, no nosso país, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.